Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento então à nossa aula de linguagem C e esta é a segunda aula que nós vamos ministrar. Já estou aqui com o meu programa aberto, lembrando que estou usando a versão do Debian 8, então vou chamar aqui o programa, né, a IDE, tá? Para a gente dar prosseguimento a nosso estudo sobre a linguagem C. Vou abrir aqui o projeto, observe que eu posso tanto em File Open quanto aqui. Já estou aqui na pasta do meu projeto, vamos abrir o projeto então. Na aula anterior nós explicamos um pouco sobre a declaração de variáveis, tá? E como é a atribuição direta, a entrada de dados pelo teclado e como é impresso isso, lembrando que para cada tipo, tá? Se é um ponto flutuante, a gente coloca aqui o %f e lembrando aqui, se for números inteiros, %d, ponto flutuante %f, um caractere %c, e se for uma string, né, %s. Falamos também dessa importância que é colocar o i comercial, porque é uma maneira de referenciar o endereço de memória a qual essa variável se refere. Para ilustrar melhor esse conceito, vamos criar aqui apenas um inteiro, tá? E esse inteiro vai substituir o primeiro elemento, que é o NA. Então, eu dizendo que o NA ele é um inteiro, eu vou tirar aqui, tá? E a partir de agora ele passa a ser inteiro. Lembrando que o inteiro não vai aceitar um ponto flutuante, tá? Um número fracionário. Então vamos colocar então NA igual ao número 4. Se você quiser, você pode colocar qualquer número, desde que seja inteiro, tá? E aqui vai permanecer sendo o número sendo ponto flutuante. Então aqui continua, tá certo? Se você está dizendo agora que NA é um número inteiro, é necessário você vir aqui e modificar este parâmetro, dizer agora que ele é um inteiro. Vamos compilar e executar. Aqui está então, ele já atribuiu aqui o valor de número 5 à variável NA, que agora é um inteiro. Vamos atribuir um número, por exemplo, 4.6 e vamos dar Enter. Observe que ele não teve nenhum problema na execução, né? Então, imprimiu o número 5, que é um inteiro, então %d, e o número ponto flutuante, que é o 4.6. Só reforçando, eu vou compilar aqui novamente, executar, lembrando que o número de NA nunca vai mudar porque você atribuiu estaticamente, e eu posso colocar qualquer número aqui, desde que seja apenas número, tá? Não coloquem letras, porque senão vai dar erro no código. Não estamos trabalhando ainda a este nível, para você evitar que o usuário entre com um valor inválido, como um caractere tipo a letra A, tá? Então eu posso colocar o número 7 e ele vai apresentar aqui, né, 7.000, já que é um ponto flutuante. Pronto, entendido então, nós vamos deixar aqui esse exemplo comentado, e a partir de agora nós vamos criar também a entrada pelo teclado, né, do NA. O que nós temos que consertar aqui então? Uma questão mais lógica. Então, primeiro número,
e aqui adequar ao nosso tipo. Então nós temos o tipo inteiro, então representado como %d. Vamos lá então, compilar. Então ele já pediu o primeiro número, e se eu colocar 4.8, por exemplo, vai dar um erro. Observe que o erro já aconteceu, é tanto que ele passou direto pelo segundo item, não digitamos o segundo item, e ele acusou aqui o número impresso será o número 4, não 4.8, já que ele é um inteiro, e o segundo número não digitamos, então ele pegou qualquer coisa que tinha na memória. Vamos consertar isso então. Nós temos que colocar um valor que é inteiro, e agora sim ele aceita um valor, seja inteiro ou seja ponto flutuante. Tá certo então? Pronto, essa explicação com certeza você já entendeu. Aqui, para facilitar a vida de quem gosta de letras maiores, você tem a opção aqui de editar. Aqui, vem aqui no editor, aqui você vai alterar e pode escolher aqui uma marcação, tá? E ok, você vai ter aqui o equilíbrio, né, da fonte. Aí você coloca de maneira a gosto, tá certo? Vamos incrementar o nosso conhecimento agora. Falamos de atribuição de variáveis, tá? Falamos de tipos. Você verá mais à frente os tipos char e o tipo string, tá? Mas a princípio vamos lidar com esta situação. Aí vem o nosso questionamento. Como eu poderia fazer uma lógica para entender a diferença, por exemplo, entre dois números? Então, vamos lá então. Para você poder entender a lógica de comparação entre dois números, você tem que ter noção do comando se, né? É o nosso if. Então, se alguma coisa, então, né, cumpra uma determinada tarefa. Vamos fazer uma comparação então. Digamos o seguinte, digamos que no nosso código aqui nós queremos que ele imprima uma mensagem. Então print f, tá? Se os valores forem iguais. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, o texto: os valores são iguais. E a lógica para isso você tem que criar, e estará aqui entre parênteses, ou seja, em que situação esses números serão iguais. Vamos pensar um pouco mais na segunda e na terceira opção. Eu chego aqui e coloco o seguinte: e se eles forem diferentes, né? Se eles forem diferentes, eu chego aqui e coloco algo como: os valores são diferentes, ou simplesmente não são iguais, né? Não são iguais. Para ficar mais didático, eu vou colocar: são diferentes. Tá certo? Pronto. Em que situação eu posso colocar aqui para que eles sejam iguais? De que forma eu comparo isso?
simples. Nossa comparação será com relação às variáveis, tá certo? Imagine o seguinte: há uma diferença entre atribuição, tá? Atribuição e comparação. Atribuição, você coloca a variável igual ao item que você quer. No caso aqui, NA igual a 5 e fechando com ponto e vírgula. Numa comparação, nós vamos fazer a comparação entre a variável NA, tá? Ou o conteúdo da variável NA, e vamos colocar igual para saber se ela é realmente igual ao conteúdo da variável NB. Porém, vamos lidar aqui com números ponto flutuante, tá? Comparar aqui dois números de mesmo tipo, tá? Para que a gente não tenha erro aqui no nosso exemplo. E aí você tem que consertar, lembrando que aqui agora é um ponto flutuante e aqui também tem que ser a indicação de ponto flutuante. Observe que eles são do mesmo tipo e eu estou fazendo uma comparação entre eles. Então, qual é a questão aqui? A questão é que se que é o comando if, se isso aqui for verdade, ele entrará e exibirá esta mensagem. Como fazer a comparação do diferente, então? Então, você teria que fazer se NA é diferente. Este é o sinal de diferente, tá? E vamos colocar aqui o NB. Então, se o NA é diferente de NB, ele vai entrar nesse bloco e vai mostrar que ele é diferente um do outro, tá? Independentemente desse bloco ou desse, ele vai executar o comando que está logo abaixo, tá? Vamos executar então. Compilar e executar. Ele está questionando o primeiro número. Eu vou colocar o número 4, digitar o número 5 e observe que ele imprimiu. Os valores são diferentes, portanto, acabamos de tomar uma decisão. Vamos dar um Enter e vamos dar prosseguimento, colocando aqui novamente um exemplo agora com valores iguais. Eu vou digitar o primeiro número 7 e obviamente o segundo número também, o número 7. Observe agora que ele descreve aqui os valores são iguais. Então, ele tanto consegue me dizer se os valores são diferentes, né, ou se eles são iguais. Certamente você pode estar se perguntando se você fechou todas as possibilidades. Quais são as possibilidades? O número, né, que você digitou aqui em NA e o número que você digitou em NB só podem ser ou iguais ou diferentes, tá? Eles podem ser maior, podem ser menor um do outro, ou pode ser também iguais. Então, se eles são diferentes, você também pode colocar um if dentro do if. Como seria isso? Eu posso imprimir dizendo que eles são diferentes, mas aqui dentro eu posso querer saber quem é maior e quem é menor. Vamos fazer então aqui
uma lógica. Observe que a indentação, que é esse processo de você colocar um tab, é de grande importância, tá? Vamos arrumar aqui para que você possa entender bem o seu código. Portanto, um if dentro de um if. Então, se ele acusar que é diferente, eu quero saber quem é o maior. Então, vamos lá então. Se NA é maior, não preciso do igual, porque eu já sei que eles são diferentes. Então, maior do que NB, o que é que eu faço aqui? Eu chego e escrevo print f, né? Então, se NA maior que NB, eu vou dizer que NA é maior que NB. E se eu não quiser simplesmente só dizer que NA é maior que NB, e se eu quiser colocar um número ao invés de NA e NB, porque se ele entrar aqui, ele vai exibir o texto NA é maior que NB. Então o que é que eu faço aqui? Eu posso simplesmente colocar a variável através da simbologia %f e aqui também %f e indicar aqui o NA e o NB. Vamos testar então. Vamos colocar primeiro a questão contrária, tá certo? Só para a gente terminar esse bloco. Então vamos colocar aqui o if se o NA for menor que NB, nós vamos imprimir a mensagem contrária. Então, mais uma vez, editando o seu código, nós vamos dizer que ele é menor, tá certo? Vamos compilar então, vamos ver, não deu erro na sintaxe, portanto, vamos colocar de propósito aqui que os números sejam diferentes. Então, lembre-se, NA5, NB número 6, e ele está indicando aqui que os valores são diferentes, e depois ele disse que 5, que é NA, é menor que 6. Vamos sair, executar novamente, e vamos fazer o contrário agora, 6 e o número 5. Ele disse que o primeiro, né, e tem assim impresso que os valores são diferentes e que 6 é maior que 5. Portanto, nossa lógica está funcionando bem. O que vocês percebem aqui de estranho? As letras estão aqui coladas, tá? Então, para resolver isso, lembre-se, você precisa passar uma instrução de quebra de linha. Como seria isso aqui? Um exemplo. Observe que quando a gente digita, ele fica na mesma linha, tá vendo aqui? Digite o primeiro número e fica aguardando na mesma linha. Por quê? Porque eu não quebrei aqui a linha. Se eu der /n, executar, ele já vai pedir na linha de baixo. Deu um espaço, como tem aqui, e foi, tá? Mas vamos lá, não é de meu interesse colocar um pulo de linha aqui, eu quero que realmente seja
na mesma linha, eu posso simplesmente chegar aqui no começo e dizer quebre uma linha. Eu vou manter aqui na mesma linha. Aqui eu vou também pedir para que ele quebre uma linha, imprima o resultado, mas que também, após imprimir esse resultado, também quebre uma linha. Assim, aqui não vou precisar e só aqui eu preciso quebrar uma linha. Ou você pode simplesmente manter da seguinte forma. Aqui você pode pedir para quebrar uma linha, tá? Aqui você pode quebrar uma linha, barra N, e na sequência também aqui você pode pedir para quebrar uma linha. Então, quebre uma linha. Novamente, quebre uma linha. Aqui já está pulando uma linha e já está pulando uma linha. Vamos compilar então, não deu erro de sintaxe. Então, aqui, como falamos, já tem a mesma linha. Observe que ele pulou uma linha. E, novamente, o número 5. E ele pulou as linhas, uma de cada vez. Aqui ele pulou uma linha e você percebe, porque ele tem aqui dois... aqui ele pulou uma linha, deixou em branco. E aqui no final também ele pulou uma linha e deixou em branco. Aqui ele só pulou a linha uma vez. Ele pulou a linha uma vez. Não permitiu que aparecesse esse espaço. Ou seja, quando ele digitou aqui o comando e bateu Enter, o próprio comando aqui ele já deu um espaçamento entre eles, tá? Então, por conta da presença aqui do scanf e o nosso Enter é necessário no momento da inserção de dados pelo teclado. Tá certo então? Um abraço a todos, eu espero que tenha sido esclarecedor e até a próxima.